Jovem Pan. Rádio Revista Show da Manhã. E abrindo a semana, papo de segunda, notícias de primeira. E hoje nós temos aí uma santíssima trindade para a gente poder celebrar a abertura dessa semana, 8 de abril, eclipse total, o mundo inteiro contagiado ou contaminado pelo sensacionalismo midiático, né, depressivo, que 3 dias de escuridão, toda a internet iria parar e uma série de fatores que fizeram com que 40 milhões de pessoas se deslocassem para os Estados Unidos para ver o eclipse. Dentro desses 40 milhões, a maioria nos Estados Unidos, e outros que não encontraram acomodações foram para o México e para o Canadá, que são os 3 países onde você vai ter a oportunidade de ter visibilidade do eclipse total, que é nada mais, nada menos que o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. Mas nós vamos falar mais do assunto, porque se você estava esperando a escuridão, saiu um sol maravilhoso para celebrar a vitória do meu querido Palmeiras tricampeão. E hoje eu estou com espírito de porco para começar essa semana maravilhosa. Por isso eu vou dar bom dia para a nossa audiência, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. A Jovem Pan líder em audiência. Eu começo pela minha queridíssima região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos nessa conexão que eleva a frequência. A conexão que quer uma nova humanidade, um novo ser humano. O ser humano precisa ser humano. Então, muito bom dia, essa região maravilhosa que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo e que tenha aí suas atividades no agro, nos negócios, nos serviços, inovação e tecnologia, na educação com a Faculdade Integra e o turismo quântico e termal. Uau. Muito bom dia a todos conectados com a Alessandra, Sérgio e Mayra, nossos ativistas em Caldas Novas, que é a base da Jovem Pan Centro-Sul. Virando a página, vamos para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectado com você, 20 anos conectado com tudo que faz você celebrar essa dádiva cósmica divina chamada vida. E hoje eu mando um bom dia especial para toda a torcida rubro-negra, é isso mesmo, celebrando o tricampeonato do Atlético Clube Goianiense. Então, parabéns à nossa querida Campinas e a todos os atleticanos, assim como eu parabenizo o Vila, que mesmo em condição de desigualdade, fez uma final à altura de futebol do Campeonato Goiano. Então, parabéns à torcida vilanovense, parabéns ao Tigrão, e a vida continua. Dragão e Tigrão finalista, Goiás não passou nem perto. É isso mesmo. E vamos celebrar a volta do Goiânia também, um time que está no coração de todos. Então, muito bom dia a todos. E hoje nós temos a presença dele, Marcelo Camorim, e a presença do meu querido presidente da ADEME, Felipe Melazzo. Muito bom dia, Marcelo Camorim. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, Felipe, a todos os colegas aqui da Jovem Pan e a audiência do Show da Manhã que cresce o dia todo, aliás, a semana inteira. Marcos, primeiramente, parabéns aos palmeirenses, obviamente, o meu São Paulo não ganha, eu sou torcedor do Juventus, lá da Moca, da Rua Javari, mas parabéns aos palmeirenses, parabéns aos atleticanos e a todos os vencedores, e com certeza tem mais flamenguista no estado de Goiás do que no Rio de Janeiro, Marcos Vinícius. É sempre assim, né? O pessoal gosta do outro lado da fronteira e não do lado de cá. Mas vamos dar bom dia para ele. A gente que fala todo dia aqui que a ADEME é um selo de qualidade, de confiança para quem investe num mercado que é o segundo mercado do Brasil, que é o mercado imobiliário. Então está aqui hoje Felipe Melazzo. Muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Camorim, bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, bom dia a nossa audiência e parabenizar aí Atlético, Vila, todos os campeões também, né, por esse nosso espetáculo que é o futebol brasileiro. E hoje vai ter um bate-papo muito interessante aqui no segundo e terceiro bloco, e no segundo bloco nós vamos debater o Brasil, é o Brasil em Debate, uma participação especial do
de um dos fundadores, diretores do Instituto Unidos Brasil. E como Goiás é o Brasil que dá certo, como é que a gente pode debater Goiás nesse cenário nacional, já que essa semana tem um movimento que chega a Goiás, que é o das mulheres do tributário, um movimento de mulheres de todo o Brasil discutindo temas importantes, principalmente na economia e nas empresas. E temos também no terceiro bloco a constelação entra em campo, porque a constelação ganhou o jogo. É isso mesmo, o Ceará foi campeão, fruto de um trabalho de constelação sistêmica organizacional. E nós vamos falar diretamente com a responsável por isso, Rose Militão, que está em Fortaleza, mas vai dividir todo esse conhecimento e todo esse sistema com a audiência do Show da Manhã. Tudo isso, papo de segunda, notícias de primeira. Eu começo provocando o Marcelo Camorim, já que hoje é um dia muito especial de conscientização, não é só o eclipse, é Dia Mundial de Combate ao Câncer, e hoje nós temos aí essa doença ou essa anomalia que perturba uma grande quantidade da população. E infelizmente nós também deixamos criar cânceres ou cânceres em vários outros segmentos. Nós temos o câncer na política, o câncer na economia, que a gente deveria ter uma ação mais solidária e de conscientização para a gente ter uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor e principalmente um coletivo unido em prol dessa dádiva cósmica chamada vida, que é o maior patrimônio que você tem. Mas geralmente não é assim. Marcelo Camorim, o ser humano precisa ser humano ou vamos continuar nessa corrida louca por números, mercado e finanças? Como é isso na Faria Lima? Marcos, você sabe que tudo na vida é um processo de evolução. Obviamente o Brasil é um país capitalista e o capital ele preserva justamente os lucros e faz parte do jogo. Isso não é de hoje, isso já é de muito tempo. Porém, o que acontece é que com a evolução da sociedade, as empresas ficam bastante conscientes com isso. Então, é o caso do ESG. O que é o ESG? Governança social e ambiental. Então, isso vem trazendo às empresas uma humanização e o modelo de negócio das empresas, Marcos, eles estão mais humanos. Veja só, não existe mais dentro da companhia aquela empresa cheia de salas, totalmente hierarquizadas. Você vai hoje a uma companhia, na hora do almoço, por exemplo, eu tenho clientes que acontece isso, as pessoas estão dormindo no sofá, num ambiente como se estivessem na casa deles. Então, pouco a pouco, as empresas estão mais humanas com relação ao tratamento aos próprios funcionários e à própria sociedade. Esse é um processo que ele vem se evoluindo, Marcos, desde os anos 2000, e eu vou te dizer que quem trouxe isso foi a internet. Muito bem, para você, meu querido Felipe Melazo, presidente da ADEME, representante aí de um mercado que move a economia, garante qualidade de vida e principalmente é onde a maioria das pessoas investem hoje, garantindo patrimônio, resultado e liquidez financeira. Como é que é isso? Nós precisamos ser mais humano nesse momento da humanidade ou nós vamos correr atrás do ouro o tempo todo, esquecendo da nossa qualidade de vida e do nosso compromisso coletivo? Nós devemos, não é precisamos, nós devemos, é uma obrigação. A gente fala na ADEME que um jargão que a gente usa, né? Se a cidade está bem, as nossas empresas, nossas associadas vão bem também. O que a gente quer dizer com isso, Marcos? Que a gente tem que olhar para o social, a gente tem que olhar para a cidade, para o ser humano, para a qualidade de vida, né? Porque só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. A ADEME, ela, através das suas associadas, a gente modifica o meio ambiente urbano, modifica para melhor. A gente, né, pensa em soluções urbanas, em várias gentilezas urbanas também, né? Que a gente costuma dizer que são as praças, os parques, muitos deles aqui em Goiânia, sob interferência das associadas da ADEME, que conseguiram se viabilizar, né? Então, a gente tem que verbalizar isso e pensar cada vez mais que esse é o caminho, né? Construir a sociedade de forma mais humana, pensar no social, pensar no coletivo, porque só assim a gente vai conseguir modificar a vida de todos nós.
Muito bem, Marcelo Camorim, Felipe Melaszo, a nossa audiência sempre muito atenta no Papo de Segunda, com notícias de primeira, e a gente percebe o seguinte: nós vamos viver agora os próximos 7 meses em uma discussão nacional, um debate nacional sobre eleições municipais. A gente nunca traz o tema de eleição aqui, mas eleição é eleger. Você tem um direito de eleger alguma coisa, então você tem que ter muita consciência do que você elege para a sua vida. E a gente assistiu aí essa última semana que fechava o calendário eleitoral de transferências de partidos, filiação a partidos, muita pauta em cima de pessoas, partidos e política. E nós não ouvimos em nenhuma parte do Brasil uma pauta de como fazer uma cidade melhor, para poder fazer um estado melhor e para poder fazer um país melhor. Ninguém se apresentou com nada, é sempre onde é que eu me encaixo, onde é que eu vou ter um processo de liderança, mas não um processo de responsabilidade de discutir ou de debater o Brasil no primeiro espaço geográfico que verdadeiramente a pessoa vive, que é a sua cidade. Então, como nós temos eleições municipais, falta consciência ou um despertar coletivo de consciência, porque a população não cobra isso. A nossa famosa imprensa, que hoje também está aí capilarizada nas redes sociais, porque todo mundo teve acesso e virou de alguma forma, um influenciador de informação. Mas a gente não vê cobrança das pessoas falando assim: olha, você é dedicado, você é um profissional de política, você tem que preocupar com a gestão do ambiente que nós vivemos. O que vocês vão trazer de novo? Porque numa empresa, no sistema empresarial, toda mudança, a empresa faz um planejamento para poder se adaptar ou melhorar o seu ambiente, os seus resultados e os seus propósitos. E na política a gente não assiste isso. Você que é da Faria Lima, a Faria Lima não cobra isso, as pessoas não cobram isso. Então, 2 minutos para cada um refletir sobre o tema. Qual a sua percepção, Marcelo Camorim? Marcos, veja, eu acho que está muito cedo ainda, né? Existem candidatos que eles nem imaginavam em ser candidatos. Por exemplo, vamos dizer aqui no estado mesmo, a prefeitura municipal. Acredito que o Sandro Mabel nunca imaginou ser candidato a prefeito de Goiânia. Então foi de uma última hora, ou se imaginava, enfim. Mas ainda está muito cedo para debater um pouco a cidade e a sociedade. Nós, como democracia, nós ainda somos muito imaturos. Nós temos 40 anos de democracia. É muito pouco perto de um país que tem 300, 400 anos de democracia. Então ainda é cedo, nós precisamos nos educar mais em política e pouco a pouco nós estamos participando, mas é um movimento ainda muito lento, não é um movimento fácil. E quando nós falamos de política, não adianta nós falarmos somente das pessoas que têm uma intelectualidade e um conhecimento maior. Nós temos que falar também de política nas pessoas que estão nas periferias de São Paulo, nas periferias, seja de Goiânia, vamos falar lá no Guapó, vamos falar em outros locais que são mais longínquos para se discutir política. Então não adianta nós falarmos, o que o pessoal da Faria Lima imagina. Lá são todos intelectualizados, estudaram em Harvard, estudaram no MIT, fizeram USP, GV e etc. Agora, quando nós falamos de política, principalmente os menos favorecidos, esses deveriam participar mais. Muito bem, para você, Felipe Melaszo, que já que você está numa instituição que agrega, porque é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, é a que mais emprega, gera aí renda, participa do PIB goiano, por que não se discute uma pauta coletiva e só uma pauta pessoal? Eu vou provocar o Camorim, porque eu discordo completamente dele, porque ainda está cedo, não, está mais do que tarde. Mas qual é a sua percepção? Bom, a minha percepção é que falta diálogo, né? Não só com o setor produtivo, mas também com os movimentos sociais. Então, independente se estamos ou não preparados, ou se estamos ou não evoluídos aí para uma democracia plena, no processo construtivo, eu acho que o diálogo ele é sempre salutar, né? E faltando o diálogo,
a gente vê aí pessoal batendo cabeça, né? Não se escuta aí os comerciantes, não se escuta aí o setor econômico, não se escuta quem quer industrializar a Goiânia. A gente precisa imaginar que Goiás tem um potencial muito grande aí em relação ao agro, né? E por que não a gente industrializarmos esse produto, né, essa commodity. Goiânia, se fosse industrializada, Marcos, e olha só que a gente só tem uma indústria aqui na capital, que é a da construção civil, que representa aí 20% do PIB e emprega 40% da mão de obra do estado de Goiás. Você vê como é que... você já imaginou se Goiânia tivesse aí uma indústria mais desenvolvida, de tecnologia, o PIB, IDH, educação, a gente, né, teria mais consumidores, um mercado mais pujante. Com certeza nossa cidade estaria aí entre a primeira, eu acho que é a primeira do Brasil, e não aí entre a terceira, quarta, segunda, né, no mercado imobiliário, e sim a primeira. É isso que a gente deseja, né? O diálogo para a gente poder desenvolver a cidade, desenvolver o estado e aí ajudar a desenvolver o Brasil. Muito bem, eu vou fazer uma provocação, mas antes eu vou dar uma oportunidade. Assim é a democracia. Eu vou dar uma oportunidade, porque você sabe que educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã. E educação é tudo. Por isso você tem que estar na Faculdade Integra. Faculdade Integra do Grupo Unifazan, nota máxima no MEC, um centro universitário maravilhoso em Caldas Novas, atendendo todo o Brasil, com professores, mestres e doutores, para você continuar a sua história, com muito mais saber e se transformando em um profissional de sucesso, um ser humano completo. Entre para a Faculdade Integra e continue a melhor história da sua vida. Acesse www.faculdadeintegra.edu.br, porque você vai se transformar num profissional referência nessa nova etapa da humanidade. Vamos lá, Marcelo Camorim, você falou que está muito cedo, e processo político nunca é cedo, porque daqui a um piscar de olhos estamos elegendo vereadores e prefeitos no Brasil todo. E não se tem pauta de cidade, tem pauta política. A democracia no Brasil, apesar de ter 50 anos, vamos arredondar aí, conta de padeiro, como você fala. Desde 1990. Né? Eu vou fazer um comparativo. O que é a China hoje no mundo é uma história de 50 anos. Porque há 50 anos atrás a China era um país que ninguém prestava atenção e onde só se produzia para se comer, porque eles viviam preocupados com o excesso de população e a carência alimentar. Então todas as imagens da China era muito interessante, era aqueles arroz irrigados, era que assim, é uma coisa que eram os camponeses, né, nos campos de arroz. E aí o que acontece? Em 50 anos a China vira uma potência mundial. E inclusive veio aprender o beabá aqui no Brasil, assim como em outros países. Só que lá existe uma história de 50 anos de muita dedicação, disciplina e um preocupar com o coletivo. Ah, mas é comunista. Ah, mas é capitalista. Então, se for ista purista, então, peraí, o comunismo é melhor do que o capitalismo? Porque lá é só na política, em 50 anos... A economia é tão capitalista como então qualquer vamos. outra. Se você pega o chinês hoje, eu vou compartilhar nas redes sociais da Jovem Pan Goiânia e Jovem Pan Caldas Novas, uma aulinha de 10 minutos do Pondé. Pondé é um grande psicólogo, filósofo, jornalista e ativista da felicidade. E ele faz uma reflexão sobre o que é a China nesse momento. E hoje a China não se preocupa com eleições, não porque é um sistema que não tem eleição. Tem eleição. É que a população não se envolve com isso, porque a população tem uma consciência de que quem quer entrar para a política tem que se preparar muito para poder acelerar o país. Então eles estudam de uma forma para fazer gestão pública ou gestão política. E para passar no teste, para você entrar para o Politburro, que é
o status de quem governa o país é muito mais crítico do que você passar para ir para uma empresa em qualquer parte do planeta. Porque tem que ter preparo e ter estudado para entender todo o processo econômico, político e geoeconômico do país. Olha que diferença. Aí as pessoas não se sentem capacitadas ou não querem doar a sua vida para aquilo. Ela vai ser um cientista, ela vai ser um engenheiro, porque já tem gente que dedica para fazer isso. E aí eleições acontecem dentro dos mais preparados, que são as escolhas, é como concurso no Brasil, vamos chamar assim. Então é uma outra realidade, é uma questão de compromisso com o país e não só com o mercado, que é o que você nos bastidores estava falando de um grande evento onde as pessoas não falam do país, só falam dos seus números, dos seus resultados. E o que isso colabora num país que tem uma pirâmide desigual, onde 10 a 20% está no topo e o restante se virando, que é a frase do momento, filosoficamente. Aí o que eu faço? Se vira, porque não tem um olhar coletivo. Então, já provocando e mudando a rota, agora eu pergunto, qual a percepção? Por que nós não entendemos isso? E nós ficamos julgando o que é mercado liberal, julgando o que é capitalismo, julgando o que é comunismo, mas não resolvemos o nosso processo e nem temos identidade cultural de um processo político. Então agora eu peguei 1 minuto para você, percepção, Camorim. Marcos, antes de mais nada, na semana que vem eu vou te dizer que eu vou te trazer a prova do auditório da Faculdade Íntegra, porque amanhã estarei lá palestrando. Integra, estarei lá palestrando. Parabéns. Vou te contar ao vivo aqui toda a estrutura que realmente a Faculdade Integra tem. Maravilha. Mas voltando ao tema, Marcos, a nossa influência cultural, ela não é oriental, ela é ocidental. Então nós temos uma influência americana aqui muito forte. E o oriental, ele tem um detalhe importante, que a disciplina dele é assustadora. Vamos trazer um caso concreto hoje, o que acontece. Se nós olharmos um pouco os noticiários, Elon Musk está extremamente preocupado com o BYD. E eles já estão engolindo o mundo de carros com uma tecnologia melhor e mais barata. O que é isso, Marcos? Pesquisa. Parênteses, assim como você trouxe a Faculdade Integra, ontem o Abel, que é o técnico do Palmeiras, Sim. recebeu um prêmio que era um cheque do BYD que corresponde a um carro do BYD. Então, Exato. Só para você ver a agressividade de mercado desse povo. Exato, eles são extremamente disciplinados e eles vão engolir o mundo com tecnologia mais barata. Então, a nossa influência latino-americana, ela está muito voltada para os americanos. E os americanos são capitalistas, obviamente. Então, toda essa metamorfose cultural, isso transmite na sociedade. Veja você, eu vou dar um exemplo clássico. Seu tempo esgotou, mas eu vou te dar mais 30 segundos. Só para finalizar o tema, veja você, se você vai a Faria Lima hoje e você é formado pela Fundação Getúlio Vargas ou pela Faculdade Integra e você não fala o inglês bom, você não está empregado. Se você falar o inglês igual você fala português e tiver uma faculdade mais ou menos, você está empregado. Então se valoriza mais o idioma do que a sua própria técnica. É isso que eu te digo porque eu vivo lá há muitos anos, é assim. Muito bem, para você, Felipe Melazzo, já que você é um cara que respira política empresarial, política ambiental, política de classista, então como é que é isso para você? Percepção. Marcos, a fórmula mágica para mim é educação. Não tem outra saída. E eu até falo que não tem como a gente diminuir a desigualdade social se a gente não investir em educação básica e secundária, né? Eu dou exemplo lá de casa. Eu tenho um casal de filhos, Sofia com 16, Davi com 14. Como é que um jovem da idade dos meus filhos que estuda em escola pública vai competir com eles daqui a pouco no mercado de trabalho, falando 2 idiomas, dominando matemática, física? A desigualdade social está aí. Se a gente não tiver a conscientização que a gente tem que investir em educação primária e secundária de qualidade, universalizada, onde todos têm a mesma base educacional, e aí o jovem com 17, 18 anos vai escolher o que ele vai ser,
Se ele quiser ser um torneiro mecânico, operador de colheitadeira, ou um cientista, ou um neurocirurgião, um engenheiro, a opção é dele. Só assim a gente consegue melhorar a sociedade. E daí, tendo essa percepção de igualdade social, tendo esse conhecimento, a sociedade ela fica mais evoluída e mais preparada para poder participar do processo político e cobrar os políticos, que o que está faltando isso é a consciência cidadã. Muito bem, eu vou chamar um anjo acelerador porque... Posso fazer uma provocação? Depois do anjo acelerador você pode. Se conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que conhecer a GASC e entrar para o mundo do stream. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é gasc.tv. Você proporcionando experiências exclusivas para seus clientes, aproveitando todo esse mundo de inovação e tecnologia, mas monetizando exponencialmente em todos os canais. Então é só acessar www.gasc.tv e entre para o mundo do stream e monetize exponencialmente. Diga aí, provocação Camorim, 30 segundos para você. Marcos, Vinícius e Felipe, falando de desigualdade, falando de democracia, quando nós estamos olhando aí, vamos ao Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia não tem esse caso, mas qualquer outra cidade, nós estamos vendo a desigualdade, a favela e etc. Nós que tivemos uma intelectualidade, que temos um nível escolar maior, vocês não acham que nós somos, como sociedade, corresponsáveis por essa desigualdade social que existe no país? 30 segundos, é sim ou não, Felipe? De certa forma, sim. Muito bem. Eu também acredito que não só por isso. Nós somos responsáveis por tudo no planeta se a gente não posiciona e manifesta. Nós somos uma constelação sistêmica. Não existe os Estados Unidos como parte isolada do mundo. E essa aulinha que todo mundo insiste em fazer, que democracia nos Estados Unidos, capitalismo nos Estados Unidos, o dia que a gente corrigir essa aula, porque não existe Estados Unidos sem Brasil, sem América Latina, sem Europa. Então não adianta, né, exaltar um sistema que está destruindo o planeta. Assim como cada um de nós que não colocamos a nossa parte, a nossa sementinha, nós estamos colaborando por tudo isso que está aí. Por isso o Show da Manhã existe, para a gente trazer pílulas, pelo menos de despertar da consciência, porque imagina o seguinte, em 2007, Camorim, 2007, em uma missão do governo do Tocantins a Portugal, eu conheci um prefeito de uma cidade colado em Lisboa, chamado Oeiras. Em 2007 ele falava, não adianta eu querer competir com turismo, porque Cascais está aqui, Lisboa está ali. Eu vou investir em nanotecnologia. Minha cidade vai ser uma referência em nanotecnologia. Os caras achavam que ele era doido. O mundo hoje é uma jornada de nanotecnologia. Goiânia, o Felipe falou muito bem, aproveitando aqui o hub do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, já deveria estar acelerado em um processo de industrialização, pesquisa na área de nanotecnologia, se a gente quer ser competitivo. Senão nós vamos ficar com essa ladainha de assistir aqueles que são mais acelerados realizarem e nós vamos sempre ficar comprando, consumindo. E se nós podemos ser líderes do processo. Mas cadê um gestor público que enxerga lá na frente e discute o tema? Fica a interrogação. Vamos para um break, porque nós vamos debater o Brasil e gente já volta no segundo bloco com ele, Antônio Castilho, presidente do Instituto Unidos Brasil. Não é presidente, ele vai falar assim, eu não sou o presidente, é um dos coordenadores e diretores do Instituto Unidos Brasil, que está debatendo o Brasil. E já que Goiás é o Brasil que dá certo, nós temos que debater aqui em Goiás também. Eu fecho esse bloco com a ADEME. Olha, o presidente da ADEME está aqui. Você sabe o que é a ADEME? É a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é o segundo mercado no Brasil. Competitivo porque tem empreendedores ousados, preparados para garantir qualidade de vida e tudo o que você precisa para investir naquilo que é um patrimônio. E a ADEME garante qualidade, a ADEME garante sustentabilidade e a ADEME garante que tudo que você compra, tendo o selo ADEME, tem qualidade e confiança. Então a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, vamos para um pam e a gente já volta
Debatendo o Brasil no segundo bloco, com a participação especial de Antônio Castilho. Toca aí, Discão. Brazil's #1 hit music station. Show da Manhã Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista. Hoje, super quinta-feira é Jueves em espanhol, e nós estamos aqui com o nosso querido homem da varinha mágica, professor Anderson, já que nós traduzimos para nossa audiência o que é, na verdade, Hollywood, que é uma varinha mágica, e a mágica é, desde o princípio da humanidade, os elementos de pessoas que propuseram fazer transformações. E nós estamos aqui em Goiás, onde é um hub, ou um centro de inovação em tecnologia, hoje proporcionado pela Universidade Federal de Goiás, e temos o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que está acelerando a economia, acelerando a inovação e conectando Goiás com o mundo. Professor Anderson, antes de você trazer um mapa de como estamos sendo conectados com o mundo através do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, eu vou dar bom dia para o meu ativista que acaba de chegar, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Vinícius, e as belíssimas companhias aqui, a Karina Chochin, a Shirley e o professor Anderson. Marcos Vinícius, ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de falar com diferentes pessoas. Algumas delas, eu ficava assim, o que eu vou falar com essa pessoa? Eu fui constrangido, por exemplo, quando eu cheguei frente a frente com o Delfim Neto ou com Erasmo Carlos, eu não cheguei ao ponto de perguntar se eles comiam arroz, não. Eu fiz aquela feita que eu te contei, você não esqueceu, mas o professor Anderson é dessas pessoas que eu olho e falo, poxa, o que eu vou conversar com uma pessoa tão genial quanto ele? Então, ele, ao mesmo tempo que ele me fascina, ele me intimida, né? Assim é a inovação em tecnologia desde que a humanidade é humanidade, fascinante e intimidadora. Mas, professor Anderson, guardando a devida proporção, hoje nós podemos falar que nós estamos conectados com o mundo, e o CEA e toda essa inovação em tecnologia foram pilares e motores para isso. Como é hoje a realidade dessa conexão? Porque o governo hoje, inclusive, se inspira muito nas atividades do CEA para poder criar algumas plataformas que sejam diferentes da mesmice de sempre toda a gestão pública. Qual é esse quadro, qual é esse mapa, onde é que a gente se situa e qual a visão que você tem hoje para trazer para a nossa audiência, que muitas vezes não sabe nem mais ir na UFG? Perfeito. Eu sei que a gente talvez seja uma sociedade um pouco mais pessimista, né? E a gente sempre ressalta aspectos negativos. Então, ao longo dessa minha carreira, fora aqui de Goiás, até mesmo do Brasil, as pessoas, nossa, e você ainda faz isso sem apoio, né? Eu falei, não, pelo contrário, eu sempre tive todo o apoio possível, não tenho do que reclamar. Mas o Brasil, ele não é tão ruim quanto a gente faz transparecer em alguns dos nossos momentos pessimistas, né? O Brasil, ele sempre foi competitivo em tecnologia, sempre foi competitivo em inteligência artificial, ressalta-se, né? A gente só não consegue se comparar efetivamente com o ecossistema norte-americano e atualmente o chinês, porque eles estão bem singulares nessa corrida da inteligência artificial, tá? Mas tirando esse bloco da frente, a gente está ali brigando em competitividade com boa parte da Europa, tá? Embora estejamos atrás de Alemanha, Inglaterra e França, mas não estamos assim muito descolados, tá, em relação ao que tem acontecido no mundo. E o próprio CEA, ele é um case de sucesso, né? Eu estava no mês passado lá no MIT, e aí enquanto eu explicava nossos resultados, a coordenadora de lá falou assim, nossa, que resultados espetaculares vocês têm, né? E a gente às vezes precisa desse reconhecimento externo para entender que aquilo que a gente tem é realmente bom. Isso não é o ideal, né? Mas é compreensível, dado algum sentimento de inferioridade que algumas pessoas têm, mas que dá um pouco mais desse panorama quando não é só alguém daqui
falando sobre aquilo que existe aqui, né? Então a gente tem que desenvolver um senso um pouco mais de autoconfiança, de entender, cara, esses resultados realmente são bons, né? O Centro de A, nos últimos 3 anos e meio, trouxe para o estado de Goiás, a gente comemorou a marca de 200 milhões 2 semanas atrás, tá? No estado que tem vocação mais pro agro, para as nossas duplas sertanejas, e isso não é nenhum demérito, né? Isso, muito pelo contrário, a gente algo extremamente valoroso para a nossa sociedade. Mas nessa corrida da inteligência artificial, a gente capitanear isso nacionalmente é um fato muito relevante e que acaba gerando divisas e rendas para o nosso ecossistema local e para o Brasil também, né? A gente atua não só no Brasil, internacionalmente também. O nosso colega Celso Camilo nesse momento está na França, né? Que já veio aqui no programa algumas vezes. Então esse é o panorama que eu vejo, né? A gente tá bem posicionado, apesar de termos aí desafios bastante significativos ainda. Muito legal isso, porque você trouxe, abrindo a sua colocação, essa cultura apocalíptica que a gente tem e pessimista, né? Porque o que o CEIA hoje representa para o Brasil, se ele estivesse em qualquer outra unidade como São Paulo, Minas, eu não sei. A gente tem que acabar com esse complexo de vira-lata nosso. Ele estaria sendo sempre mais badalado. Inclusive, um recado, eu estou falando isso porque muita gente que eu conheço que tentou acelerar o processo de inovação em tecnologia, pegou a onda, o avião, e foram para Campinas, para Alphaville, em São Paulo, porque achava que lá era o centro do mundo. E o centro do mundo brasileiro está aqui, ali no Samambaia, né, com a UFG. Então fica o endereço e o recado para aqueles que querem aproximar e acelerar o processo de inovação em tecnologia. Como nós temos 3 ativistas aqui, o nosso tempo é curto e muito assunto com o professor Anderson, 1 minuto para cada um perguntar. Então, perguntas objetivas para a gente ter respostas objetivas, como a IA. Eu começo com você que chegou agora, Rosenwald. Professor, a despeito da sua informação ser muito alvissareira, né, e positiva, eu entendo que talvez para nós alcançarmos um programa, sermos um programa de governo maciço investindo na tecnologia e na ciência como pesquisa, precisaria que a SBPC, que foi muito forte no país no tempo de 64 até 85, digamos assim, pudesse ter aquele protagonismo, porque a impressão que eu tenho do lado de cá é que a SBPC, depois de ser o ápice, ser mais importante que a OAB e tudo mais, a SBPC sumiu. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a SBPC. A sociedade, para quem não conhece, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Uma entidade que reúne aí os cientistas do Brasil, né? Ela tem se degladiado em assuntos até fora do seu campo, como, né, questões políticas, de financiamento à pesquisa. Mas eu acho que é uma consequência, na verdade, de uma construção social que eu faço, até pelo menos da minha visão, a meia culpa da gente traduzir para a sociedade a importância da ciência. Eu acho que também não cabe ao cientista ficar assim, não, ciência é importante, ponto. Precisamos de mais dinheiro, ponto. Não, é preciso com que a sociedade entenda a importância disso e a valorização disso. Recentemente a pandemia trouxe novamente esse assunto aos holofotes, né? O Brasil não conseguia mal e mal embalar uma vacina, né? E a gente pagou um preço e continuou pagando toda vez que você vai na farmácia comprar qualquer coisa, né? Então isso é um exemplo de um preço que se paga, né, da falta de uma interlocução entre cientistas e sociedade, que eu, como cientista, faço essa meia-culpa de que a gente tem que mostrar mais o que faz, a importância do que faz e como isso impacta a vida das pessoas, e não somente sempre delegar responsabilidades, né, porque eu pelo menos tenho uma empatia com o governo, que todo mundo quer culpar o governo, né? Tal coisa é o governo, tal coisa é o governo. Não, e eu acho que a gente também tem que se colocar na postura, não, e o que eu faço em prol, né? Então eu, como cientista, eu acho que o Marcos, a gente já colocou algumas vezes, eu concordo, a gente tem essa missão também de traduzir para a sociedade, e espero que a SBPC também trilhe esse caminho de se comunicar melhor. Muito bem, Shirley Brandão, 1 minuto para perguntar, 1 minuto para o professor responder.
Professor Anderson, o crescimento exponencial, essa expansão da IA, ela me lembra de que, diante de toda a inovação, existe por trás das pessoas um comportamento de muita resistência. E no final, as pessoas acabam tomando conhecimento e aderindo, mas muitas vezes sofrem por não obter os benefícios desde já. O que você poderia dizer a essas pessoas que estão fechadas para IA nesse momento? Não, faz parte. Eu acho que o ser humano ele é conservador em natureza, né? Isso foi essencial para nossa espécie. Né? Mas há uma resistência natural em tudo que é novo. Então a gente tem uma tendência a dizer não ao novo, tá? Isso eu acho que é importante a gente assumir e entender isso. Mas à medida que as coisas avancem, a gente também é muito empático. Então, se algo dá certo para alguém, isso te inspira, por mais que você seja um pessimista, um resistente, né? E com produtos, principalmente de tecnologia, também é a mesma coisa, só muda o endereço onde isso acontece, né? Lança um carro elétrico, eu não sei, né? Então vou esperar para ver, é normal. E de produtos de tecnologia também. Há as resistências, é natural. Eu faço do meu jeito, o Anderson acorda às 6 da manhã, faz o seu cappuccino, ponto. Eu não gosto que altere minha rotina, né? Então tudo que altera minha rotina é questionável num primeiro momento. E assim nas nossas rotinas durante a vida, durante o dia, né? Mas faz parte do ciclo natural a gente entender que isso é perfeitamente comum. Karina Xoxin, vamos lá, 1 minuto para perguntar. Eu quero fazer a pergunta pro professor Anderson. Inclusive, tira esse questionamento se eu devo dar aula ou não. Você deve continuar a dar aula, que esses alunos precisam de você. Eu queria entender como é que tá o perfil do aluno que estuda inteligência artificial, o que você percebe dele, o que ele precisa mais de você, como é que ele sai do curso de IA? É um perfil bem interessante, geralmente um perfil mais nerd, né? Para quem não conhece o termo nerd, aquele garoto mais tímido, mais antissocial, que gosta mais de rede social do que do encontro físico, né? Mas a gente percebe esse padrão e tem que ter de algum certo um certo gana em resolver problemas diversificados, porque a tecnologia ela é um meio, ela não é uma ciência natural, ela é sempre uma ferramenta para alguma outra coisa. É a tecnologia para a saúde, é a tecnologia para a educação, é a tecnologia para a comunicação, nunca terminativa em si. Então esse perfil ele precisa ser um pouco curioso, por mais que ele tenha algumas fobias sociais, né? Então o meu aluno, né, que ganhou aí os holofotes aí mundialmente, e falou: professor, eu não consigo falar ao vivo. Eu falei: fica tranquilo, na sua idade eu era pior do que você. Muito legal. Eu vou trazer um anti-acelerador porque tudo isso aqui é maravilhoso, mas se você não cuidar da sua saúde, que é seu maior patrimônio, você não chega a lugar nenhum. Então, saúde é o seu maior patrimônio. Você tem que fazer check-up, tem que fazer exames, tem que fazer um monitoramento como qualquer outra coisa. E na hora de fazer o seu exame, você já sabe, é Laboratório Núcleo. Tem equipamentos de última geração, inteligência artificial, mas tem profissionais qualificadíssimos, é gente cuidando de gente. Então pensou em exame, Laboratório Núcleo. E agora facilita também para você fazer as suas prevenções com o Centro Médico Núcleo, consultas com preços acessíveis, e você já sai com seus exames laboratoriais. Então pensou na sua saúde, Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo, cuidando da sua família, da sua saúde e de todos os goianos. Professor Anderson, eu ia entrar no tema da IA evolutiva, mas eu quero aproveitar que o Rosenval fez uma pergunta que abre uma janela para a gente esclarecer de uma vez por todas. E você poder contar também que nem tudo cai do céu. Então, o Centro de Excelência de Inteligência Artificial existe hoje como um grande acelerador de negócios, um grande acelerador de inovação e tecnologia dentro de uma universidade pública, Universidade Federal de Goiás. E você trouxe uma resposta que vale a pena a gente dar um pouquinho mais de evidência, porque se o que é público não tomar iniciativa, o que é público fica só político.
Foi o que aconteceu com a Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica. E aí o Nicoleles, que é um grande neurocientista e apaixonado em tudo isso, trouxe uma declaração que eu achei muito importante. Porque se os cientistas não se posicionam, se a gente não valoriza aquilo que é de verdade, o que tem que ser, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Tecnologia, arruma um político aí que está vago. E não está ali um cientista, um pesquisador. E assim acontece. E você conseguiu hoje, Goiás tem um dos computadores mais potentes da América Latina para poder ser plataforma desse processo de inovação. E hoje o mundo inteiro faz negócios com o Centro de Excelência, ou seja, se o governo quiser participar, tudo bem. Se não participou, chegou até aqui e vai muito mais além. E isso chama empreendedorismo na ciência. A importância disso vale a pena ressaltar, e 2 minutos para você. Com certeza. Eu sou um grande defensor, né, de que às vezes a gente reduz o conceito de empreendedorismo somente à questão da abertura de empresa. Claro que isso é essencial, onde a gente gera os nossos empregos, né? Eu sou sempre fã reconhecido, né, dos empreendedores de negócios, mas existem outras formas de empreendedorismo. O intraempreendedorismo, por exemplo, é o que a gente pratica lá no CEIA, né? Você está fazendo empreendedorismo dentro da instituição, né? Tentando gerar um novo modelo de negócio a partir da educação. E isso é extremamente importante também nas organizações, né? Então a gente, inclusive na educação, tenta, com o bacharelado de IA, a gente tá colocando isso de pé, que é a formação da mentalidade empreendedora. E aí você coloca essa mentalidade empreendedora onde quer que você esteja, seja você seguindo carreira dentro de uma empresa, seja você alcançando esse modelo mais standard, que é tentar se tornar um empresário, né? Então isso é extremamente importante, porque às vezes, mas tal coisa deveria funcionar melhor, é falta de um empreendedor lá, né? Tal instituição deveria funcionar melhor, de uma forma mais eficiente, é falta de um empreendedor lá, que seja inquieto e que busque essa evolução contínua, né, em produtos e serviços que as pessoas vão consumir. Muito bem colocado. Isso é importante para a gente poder ter noção que empreendedorismo está em todas as coisas, inclusive na sua vida. Você trouxe aí o perfil dos alunos de IA, conforme a Karina perguntou. Geralmente são os nerds. Os nerds, todo mundo tem preconceito, que é aquele cara que não quer nada com nada, só quer ficar no quarto ou nos jogos. E de repente você tem um aluno de 3º ano na graduação de inteligência artificial que virou holofote porque trouxe uma experiência maravilhosa dentro da IA evolutiva. Agora sim, vamos lá para o nosso querido aluno que não sabe falar ao vivo, mas traz uma grande inovação na inteligência artificial. 3 minutos para você. Perfeito. Para quem não acompanhou, né, nas últimas semanas, um aluno aqui, né, do 3º ano, colocado pelo Marcos, ganhou, não os jornais apenas locais, mas ganhou o mundo, gente, né? Ele fez algo que assustou todo mundo, que foi uma IA que aprende continuamente e é proativa nas interações. Por que isso é importante? Porque geralmente ela é responsiva, ou seja, parte de uma provocação sua, do tipo assim, Alexa, qual a previsão do tempo hoje para ganhar? Ou seja, você está provocando a IA para que ela te dê uma resposta. E o desenvolvimento dele é de uma IA que ela toma iniciativas, além de ser reativa também, tá? Então isso ganhou as redes sociais, assustou todo mundo, tá? e aí ele se tornou extremamente assediado todas as maiores empresas do mundo de tecnologia fizeram oferta de trabalho para ele, né? E hoje ele trabalha remotamente para uma startup que não é aqui do Brasil, tá? E isso deu fama e notoriedade, né? Mas mostra que o talento, ele não tem lugar nem hora para nascer e nem para aparecer, né? E esse mundo hiperconectado, ele causa esse efeito, né? Você não precisa ficar mais escondido, você nem precisa ainda ter as suas habilidades de comunicação totalmente desenvolvidas para dar uma entrevista ao vivo, que foi, meu Deus, eu não sei da entrevista ao vivo, né? Mas não se preocupe, você é brilhante, isso aí a gente vai desenvolver com o tempo, né? Então, essa é a história, né, do nosso aluno que ganhou aí, né, não só as manchetes, mas de fato o mundo. Muito legal. Então, em cima desse tema, vamos fazer uma sessão de curiosidade. O que fez esse aluno ganhar o mundo? Como é que é
IA que não é só responsiva, ela é interativa e, mais do que isso, provocativa, porque se uma mulher normal provoca, imagina o IA provocando. Então vamos lá, curiosidade, 1 minuto para cada um. Eu começo com você, Shirley Brandão, sobre o tema da IA que provoca. Posso perguntar ou só falo? Não, é perguntar. 1 minuto para perguntar. perguntar, 1 minuto para responder. Eu fiquei curiosa para saber quais os tipos de provocação. Eu gostaria até de perguntar em menos tempo para você falar um pouco mais. Perfeito. Imagina assim, como é que funciona uma interação social? Vamos supor que nós dois chegamos ali na padaria ou na recepção do prédio e você pode me provocar assim, você não é o Anderson, né? Ou até mesmo a mais aleatória, assim, você vem sempre aqui, né? Então ela consegue fazer esse tipo de start, né? De inicialização na interação com o ser humano, né? Então você tá lá, e a demo que ele fez é um pouco nesse sentido, ele tá lá aleatoriamente num vídeo e de repente a IA fala com ele assim, oi? Você tá aí, né? Então é algo que a máquina toma a iniciativa, né? E é daquelas matérias que quando sai da imprensa, os comentários é até melhor do que a matéria. Porque a que eu mais ri, por mais que, né, seja um pouco preocupante mesmo, foi um comentário assim que eu li, né, sobre a repercussão disso, em que uma pessoa na internet comentou assim, meu Deus, a Skynet nasceu e será alimentada por Césio 137. Aí eu li aquilo e falei assim, nossa, gente, tá até um filme, né? Mas que esse é o conceito, né, dessa proatividade, porque a máquina ela é totalmente reativa e ainda é no seu modo padrão hoje. Muito bem, Rosenval, 1 minuto para perguntar sobre essa IA evolutiva. Sobre a IA evolutiva. Não, tem-se a impressão que os cientistas não trabalham com o cotidiano. Então, eu cito 2 exemplos, 3, na verdade. O Vic Vaporub Sachet surgiu porque as pessoas conversaram com as donas de casa e descobriram que precisava fazer aquilo. A goma quando o pneu fura, também foi porque o pessoal da zona rural faz uma goma para aquilo ali. Então, no sentido desse tipo de IA, eu pergunto, há uma percepção fora a sala de aula? Quer dizer, os cientistas vão a campo descobrir o que está lá. Eu tenho coisas, por exemplo, que eu gostaria que o professor inventasse para mim. Depois eu falo uma. Perfeito. Eu acho que esse é o grande desafio da ciência no mundo todo. E aí a diferença é que talvez em algumas regiões do mundo, como a Europa e a América do Norte, essa integração é mais contínua. Porque não adianta o cientista ficar no laboratório dele também, imaginando quais são os problemas que os outros têm. Tá? Eu, por exemplo, sou um grande crítico desse modelo, né? Eu acho que a gente tem que interagir para fora dos muros da universidade para inspirar as nossas pesquisas, né? Isso não quer dizer que você vai me dizer o que eu devo fazer, mas os seus desafios vão inspirar as minhas pesquisas, principalmente nessas áreas que são meio, que não são naturais, né? Então acho que esse é o grande desafio da ciência. Esse mundo hiperconectado que a gente vive facilita isso e é o nosso desafio hoje colocar isso de pé para que a gente tire um pouquinho da nossa arrogância científica e reconheça que existem múltiplas competências, múltiplas experiências e aprender com elas, principalmente essas que estão fora dos nossos portões. Muito bem, Karina, 1 minuto para perguntar, 1 minuto para o professor responder para a gente fechar o bloco. Eu quero entender na prática, o aluno que entra na graduação de inteligência artificial, ele tem essa liberdade de criar os projetos, assim, porque era no 3º ano, é uma coisa que ele foi desenvolvendo até chegar no 3º ano e conseguir, porque às vezes a pessoa acha que é um passo de mágica ali, que ele vai ter uma experiência e vai conseguir fazer. Como é que funciona isso? A gente, quando foi criar o curso, a gente aproveitou para fazer uma série de mudanças, porque o ensino superior em geral, ele está sendo muito... ele está com novos desafios, a evasão está alta, tá? Em todos os lugares, não só no Brasil, tá? É uma geração mais ansiosa e a gente precisa entender isso também, aceitar isso. Então, a gente fez uma série de mudanças para testar novas ideias. Uma delas foi que a gente passou a receber o aluno no primeiro período com um curso de empreendedorismo. Aí algumas pessoas até podem criticar, claro, normal. Mas ele não tem maturidade
para saber sobre esse assunto. Mas você planta uma semente. Seria muito arrogante você achar que com uma disciplina você iria inserir algo tão forte quanto isso. Por mais que você tenha a maior maturidade do mundo, né? E o feedback que a gente coletou ao longo dessas turmas que já passaram, já tá na quinta agora, que entrou na universidade, é que essa matéria ela é para a vida. Ela se aplica em tudo, né? De você priorizar, empatizar, focar, priorizar, planejar, uma série de coisas que a gente na vida adulta já exercita de frente para trás, de trás para frente, né? Mas que nesse momento que você está recebendo um aluno 17, 18, 19, alguns raros casos um pouco mais maduros, é essencial para que ele possa refletir sobre mais do que o curso em si, mas o que ele pretende, o que ele quer ser, né? Então esse sem dúvida foi um dos acertos que a gente teve. Muito legal, e é muito importante isso que você acaba de colocar, professor Anderson, porque hoje a gente assiste, quem tem filhos sabe, as garotadas de 14 anos, ela tem outro perfil da garotada de 14 anos de 20 anos atrás. Então, um aluno de 17 anos, ele tem maturidade dentro daquilo que ele quer fazer, muito mais acentuada do que quem tinha 17 anos há 20 anos atrás. E a educação se transformando nesse sentido, isso já é um grande passo, porque senão nós vamos ter mais evasão, porque um cara de 17 anos fica ainda com a aulinha básica de 17 anos atrás, nós não vamos ter nem empreendedor, nem avanço científico. Então a Universidade Federal é exemplo e referência para o Brasil. Depois disso, se você não tiver orgulho de ser goiano, você tem que procurar uma terapia, porque um programa igual esse é só aqui no Show da Manhã. Eu vou para um break dos anos aceleradores, mas vou trazer 3 pérolas da Casa Ouro, porque hoje é dia de Ileira, inclusive tem uma harmonização com o Bernardo da Del Maipo, o Nelson da Casa Ouro e a nossa querida convidada espanhola, representante da Vinícola Ileira, que estão em Goiânia para fazer aí uma apresentação de toda a novidade que a Ileira tem. E na Casa Ouro você já encontra o espumante Brut Ileira Privé de 129 por 110, corre e compra. O vinho Ileira Chardonnay, que é um maravilhoso espanhol, de 169 por 139, corre e compra. E o vinho Cuve Tempranillo, para você começar no básico do Ileira, e você vai pagar só de R$110,99 reais. Tudo isso, celebração Ileira na Casa Ouro, aqui na T63, você liga 995529565 que a Casa Ouro entrega para você. E eu ia fechar com um novo jeito real de viver, mas eu vou abrir o terceiro bloco com um novo jeito real de viver, porque eu vou para um pam e a gente já volta com o professor Anderson, só aqui no Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje segunda-feira, lunes, em espanhol, 30 de setembro, estamos aqui com Cris Taveiras num bate-papo maravilhoso e falando um pouco do seu grande best-seller, Decida Ganhar Mais, e o entorno feminino, o entorno do digital, o comportamento desse novo momento da humanidade, onde todos querem competir e cada um usa a sua regra. Vamos lá, antes da gente voltar no nosso bate-papo com Cris Taveira, eu quero saber do Marcelo Camorim, que semana vai ser essa? Estamos aí com o mercado animado, ou mercado neutro, ou mercado desanimado? Bússola econômica da semana, Marcelo Camorim. Pois bem, Marcos Vinícius, o mercado está animado com o produto interno bruto, com o crescimento da economia, mas está muito desanimado com as contas públicas do governo. Todos os economistas estão falando que o Brasil não está num caminho correto, mas para esta semana, inclusive o próprio Banco Central, no seu relatório na semana passada, diz que o governo está gastando demais e isso pode comprometer a taxa de juros. Mas para esta semana nós vamos ter alguns indicadores importantes aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que é a maior economia mundial, que você tanto gosta, Marcos Vinícius. Veja, esta semana nós vamos ter os indicadores de compras, onde eles medem que são os famosos PMIs, onde eles medem o poder de compra das indústrias. Então eles dão um termômetro para dizer como a empresa, como a economia está andando efetivamente ou não.
é um termômetro de compra que saem os relatórios que são os PMIs. Vamos ter as prévias do emprego. A Fundação Getúlio Vargas, ela faz uma prévia do emprego. Nós sabemos que oficialmente é o CAGED, mas a Fundação Getúlio Vargas faz essa prévia e fará esta semana também aqui. E as discussões políticas vão continuar, principalmente na reforma tributária e nas contas públicas do governo. Nós teremos muito debate ainda esta semana. E lá nos Estados Unidos, nós vamos ter o maior indicador da economia, que é o indicador do emprego, que é o payroll. Ele sai esta semana e todo mundo está de olho para ver se a economia americana está aquecida ou não. Isso trará ânimo ou não ao mercado esta semana, Marcos Vinícius. Muito bem, conviver com a notícia do mundo econômico, e aí eu quero saber a percepção da Cris Taveira, não é para qualquer um, porque os indicadores sempre são para que quem ganha mais continue ganhando mais e quem ganha menos continue se virando. E vou trazer uma frase que me causou muita estranheza, porque ninguém comentou. Então, desse universo do mundo corporativo e principalmente do mercado americano, o Bill Gates, na semana passada, trouxe uma reflexão sobre o que é o futuro do mundo na visão do mercado. Que o mercado tem que se preparar porque vai acontecer uma tragédia ou outra. Ou nós vamos conviver com uma grande guerra mundial, ou nós vamos outra vez viver com uma grande pandemia mundial. Então, é inacreditável como as pessoas tapam os ouvidos e não refletem sobre tudo isso. Então, diante disso, Cris Taveira, como empreender e fazer com que pessoas que ainda não estão no momento desfrutando dessa visão do ganhar mais e estão começando agora, e geralmente é bombardeado de notícias não muito positivas para não estimular um crescimento de empreendedores. Como é que é isso na visão feminina de quem promove, quer ganhar mais, então siga a Cris Taveira? Como é que funciona? Lembra que eu comecei o programa falando sobre a questão dos estímulos, né? Então a gente recebe o estímulo, a gente pensa sobre ele, depois a gente sente, depois a gente age e a gente colhe os resultados. Então, se a gente consome muito lixo, provavelmente os nossos resultados não vão estar à altura do que a gente quer. Então, é a questão de ser seletivo em relação aos estímulos que a gente recebe, né? Mas também apurar o nosso senso crítico, que é o que está faltando muito. Hoje a gente escuta, tá bom, eu recebi aquela notícia, eu não questiono, sabe? E na política, no mundo, existe essa questão da polaridade, a gente estava falando há pouco, né? A gente não sabe qual que é a agenda por trás dessas coisas, então da gente questionar essas questões e saber qual que é o meu papel no mundo, como que eu posso ser melhor a partir do que está acontecendo agora. Esses dias eu tava num restaurante, aconteceu uma situação lá e a menina ficou muito agradecida. Aí eu falei para ela assim: você vai me agradecer fazendo bem para outra pessoa. Então faz o bem para outra pessoa. Então, a primeira coisa, assim, é ser seletivo em relação a tudo que você recebe, desenvolver o seu senso crítico em relação às notícias que tem e fazer a sua parte para que as coisas sejam melhores. Muito bem, percepção de tudo isso, Karina Xoxinha, 1 minuto para você. Eu posso aprofundar mais? Fica à vontade, a percepção porque é sua. Esse pensamento crítico, talvez a gente vai ter que ir lá na base. Eu estudando sobre esse tema hoje da escravidão prazerosa, né, das correntes invisíveis que a tecnologia e os prazeres imediatos estão fazendo com toda a população, que nem está com vontade de lidar com isso ou conversar sobre isso. Será que é normal a gente andar pela casa com o telefone na mão? Será que é normal eu estar sempre fazendo 2 coisas ao mesmo tempo o dia inteiro? Ir no banheiro com o telefone, será que é normal estar sempre ouvindo um podcast quando eu estou lavando a louça ou fazendo um café da manhã? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu tenho que rir. Eu estava fazendo um curso ontem, e aí a mulher querendo adiantar as coisas, eu falei, não, já vou colocar uma coisa no forno, porque aí dá tempo, tá? E eu escutando a aula, e aí eu fui e coloquei,
E depois eu fui lá ver, quando eu olhei, eu abri o forno, meu óculos tinha caído lá dentro, porque ele tava aqui. Eu olhei aquilo ali, eu levei um susto, falei, que é isso? Achei que era um bicho, era o meu óculos derretido. E eu falei, cara, isso não é normal. Não é normal, eu tô distraída, eu tô ocupada o tempo todo. Então, acho que esse primeiro despertar, talvez a gente vai ter que desaprender a usar a tecnologia e todos os prazeres e reaprender um jeito mais saudável, onde a gente volte a fazer uma coisa de cada vez, pelo menos em algum momento no dia, que a gente esteja muito presente nas situações, nas relações, naquilo ali que eu tô fazendo. E isso é só pequenos atos de resistência a esse novo, que é muito desafiador. Marcelo Camorim, a Cris Taveira falou de estímulos. Então, geralmente, você fala que o mercado vive de ânimo. E, muitas vezes, as notícias não animam e nem estimulam. Como é que é isso para você? 2 minutos. Marcos, olha só que interessante. Do ponto de vista de ganhar dinheiro, desde quando o capital existe, notícias boas nunca será ótimo para todos. E eu vou dizer por quê. Existem pessoas que vivem de notícias ruins. Mas como assim? Vou te dar um exemplo. Americanas.com. Americanas era uma ação que custava 10, 15 reais no seu auge, ok? Quando ela protocolou a recuperação judicial, ficou valendo centavos. Então existiram pessoas que compraram com notícias ruins e a partir do momento que tiveram notícias boas, que aquela ação valorizou, ganhou dinheiro. Então existem pessoas que ganham dinheiro com notícias ruins, principalmente no campo financeiro, aonde existem notícias boas e ruins a todo tempo. Empresas em recuperação judicial, não recuperação judicial, algum problema que seja na Magazine Luiza. Então, na nossa vida, as notícias ruins é como a Cris falou. Você alimenta coisas ruins, você vai plantar coisas ruins, colher coisas ruins na sua vida pessoal. Do ponto de vista financeiro, existem muitas pessoas que ganham dinheiro com notícias ruins. Muito bem, antes de ir por um anjo acelerador, Cris Taveira, eu vou te dar 3 minutos para você falar o que ainda não falou, mas quer falar sobre essa grande jornada de poder empreender, ganhar mais e principalmente dentro desse mundo onde os estímulos não são muito favoráveis e o ambiente também não. Então, 3 minutos para você. Tá, é muito como você enxerga a adversidade, né? Então, na pandemia, foi a época que minha empresa mais cresceu. Olha que engraçado, porque na pandemia as pessoas não podiam ir para a escola, então o ensino online cresceu bastante. Então tem aquela frase de que tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? Então quando eu falo do estímulo, é muito de como você processa essa informação, para saber se aquilo é uma oportunidade ou não. No mercado financeiro tem gente que ganha com tendência de queda, né? Eu tô apostando na queda da empresa e vou fazer dinheiro com isso. Então, é muito em cima disso. Como você filtra a informação a partir do seu senso crítico, não deixar isso te abalar e falar assim, a partir de agora, o que eu vou fazer? Qual que é a oportunidade que eu tô enxergando dentro desse cenário que não é dos melhores, mas que pode me favorecer de alguma forma? Porque nunca tá bom para todo mundo, nunca tá ruim para todo mundo. Eu lembro uma vez que eu escutei essa frase, uma vez que eu estava na fila da lanchonete no aeroporto. Eu tinha perdido o voo, a fila da lanchonete lotada, todo mundo reclamando na fila e o dono da lanchonete felizão, porque tinha uma fila enorme. Então, assim, nunca tá ruim para todo mundo, sempre tá bom para alguém. Então, o ponto é esse, enxergar isso a partir de oportunidades que você pode surfar e fazer o que tem que ser feito. Sabe, se tem uma característica que eu tenho, é não ter mimimi. Eu não reclamo, não fico reclamando das coisas. Eu falo, eu tenho que fazer isso, tenho que acordar 4:30 da manhã para ir treinar às 5. Eu quero estar saudável, eu quero envelhecer saudável, quero. Esse é o preço que eu tenho que pagar? Porque eu tenho que levar meus filhos na escola às 6:30, senão eu chego no trabalho muito tarde. Eu vou ficar reclamando? Não vou ficar reclamando, vou fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto. Uma vez que você sabe o que você quer, foca no processo, porque você conseguiu aquilo que você quer, uma consequência natural de um processo bem desenvolvido. Muito legal, eu vou trazer um anjo acelerador, que o que nós estamos falando aqui é que viver é essencial. Seja qual for o seu estímulo, você tem que viver essencialmente aquilo que você desenha para sua vida. E geralmente as pessoas esquecem disso.
Mas esse é o compromisso da GPL Incorporadora. Por isso que desenha projetos e oportunidades para você viver essencialmente aquilo que você quer viver. Depois do sucesso do Hello, do Trip World Home, vem aí mais um novo lançamento da GPL. Mas se você quiser saber mais sobre viver essencial, acesse @GPL Incorporadora ou visite Arena GPL. Tudo o que você quer saber de como viver essencial, você encontra aí. GPL Incorporadora. Vamos lá, vou fazer uma provocação para os três então, que é muito legal isso. Tem um filósofo que foi mal compreendido e muitas vezes a gente fala o nome dele, as pessoas que não teve acesso à leitura ou conhecimento não vão entender. Mas esse filósofo chama Nietzsche. E ele rompeu e surpreendeu o mundo com um pensamento, com essa transição de potencialidade do capitalismo e principalmente na cultura ocidental. Ele afirmou que Deus estava morto, porque as pessoas perderam a referência de Deus como era compreendido durante toda a jornada da humanidade. E tentou humanizar Deus. Então, ele avalia que a partir desse momento a sociedade ficou sem uma bússola. A sociedade ficou sem uma orientação que sempre inspirou todos os valores que a gente conhecia na arte de celebrar a vida, que era a força do Criador. E hoje, com todos esses avanços, a ciência tomou o lugar de Deus, a tecnologia tomou o lugar de Deus, então as pessoas passaram a cultuar processos, líderes e influenciadores que não têm muitas vezes compromisso com esse, vamos dizer assim, estar conectado em uma força maior ou em uma corrente espiritual, o que a gente chama de fé. E aí a gente vê muitos influenciadores ocupando o papel. Eu escutei outro dia um influenciador que hoje tem milhões de seguidores falando que ele era muito mais inteligente que Salomão e que ele era muito melhor que Jesus Cristo. Então, e essa é a manada, ou esse é o estímulo que está sendo proporcionado para as pessoas. E nas empresas tem um preconceito contra a geração Z, porque elas não querem trabalhar, não têm disciplina para trabalhar e não se importa com o trabalho, porque o Deus delas hoje é tudo que é tecnologia e tudo que é influência dentro da tecnologia. E aí, você que é uma estimuladora de tudo isso e vive de estímulos, 2 minutos para você. Qual a sua percepção sobre isso? O Arthur, meu filho, esses dias falou assim: mãe, quando eu crescer, ele tem 16 anos, ele falou, quando eu crescer eu quero ser famoso. Mas por que você quer? Primeiro que eu falei assim, quando crescer, meu filho, você já cresceu, já tá na hora de viver a vida, né? Mas por que você quer ser famoso? Ele, porque eu acho legal, assim, você ir pros lugares e não pagar nada, e você ter a pessoa tirar foto com você na rua. Mas por quê? E eu fui apertando ele, apertando, até ele não saber o porquê disso tudo. Eu falei, Arthur, tudo que você tá vendo... E aí eu perguntei para ele, quem são as pessoas que você tem como referência na internet? Eu conhecia um deles. Aí eu mostrei para eles, eu falei assim, essa pessoa que você tá vendo, esse vídeo que você tá vendo, não é bem assim. Eu conheço a pessoa, acontece isso e aquilo. Aí ele falou assim, nossa, é mesmo? As coisas não são como são pintadas na internet. A internet é um mundo de fantasia quase, né? Onde eu manipulo a narrativa que eu quero que as pessoas consumam, a partir dos gatilhos que eu sei que despertam desejo para que elas consumam aquilo que eu quero vender. Então a gente tem que ter esse senso crítico para saber o que eu deixo entrar ou o que eu deixo sair. Então o meu ponto é da gente orientar essa geração, nós como pais, como mentores, como pessoas que trabalham com pessoas dessa geração, a observar o que está acontecendo no entorno, porque não é como se pinta, né? 1 minuto para você, Marcelo Camorim. Cravado. Marcos, essa é uma sociedade que não volta mais, não adianta. Vão existir vários seguidores e depende muito do momento de vida que você está vivendo. Você quer emagrecer, aí você vai escutar um cara que fala que você precisa cortar o carboidrato. Você vai lá e escuta o cara e segue o cara e nem imagina que aquilo vai te prejudicar
absurdamente. Aí vem um outro contraponto para finalizar minha fala, que é a regulamentação das redes, que aí a liberdade de imprensa, etc. Essa é uma conversa, Marcos, que ela não tem fim. Parece que ela é eterna. Vão sempre existir falsos messias. Karina Xoxin, 1 minuto para você. Falou muito o efeito colateral dessa sociedade que está distraída o tempo todo e com tudo imediato. Basta eu clicar ali e eu tenho aquele prazer imediato, mas eu vou para a realidade e a vida não é assim. As relações não são assim. O meu negócio não vai desenvolver com um clique. Então, o problema da geração Z é que ela está vivendo na era do clique e aí ela vai para uma empresa, a empresa não funciona assim, mas ao mesmo tempo a empresa também não se atualizou para receber essa nova geração e por isso há dificuldade. Nas relações, os problemas a gente quer solucionar com um clique. Hoje num restaurante, um prato que está demorando para mim é absurdo, algo que eu tenho que fazer um escândalo, porque eu não consigo parar no sinal de trânsito, esperar uma pessoa mais lenta. Então nós estamos recebendo os sintomas, os efeitos colaterais desse lado negativo, e tudo tem um lado positivo e negativo dessa tecnologia e dessa servidão prazerosa. Muito bem, eu vou virar a página, porque já que o Camorim em 3 momentos falou de emagrecer, de nutricionista, de influência, eu quero saber da Cris, já que ela sabe como ganhar mais. Cris, você está ganhando mais, além de proporcionar pessoas ganhando mais, com a sua nova linha de suplementos. Então eu queria saber, conte-me tudo, não esconda nada. Como é que é isso? 3 minutos para você. Tá, essa é uma parte de ouvir o silêncio, né? Ficar em silêncio para escutar, assim. Então, nas minhas redes sociais, e o barato da rede social é que agora você tem feedback no seu próprio canal de comunicação. É que muita gente falava assim, você me inspira, quando eu vou treinar muito cedo, né? Ah, você me inspira, e eu consumo muita coisa manipulada. Então, eu sempre fiz os meus suplementos, e é muito caro, né? E aí, quando eu comecei a escutar isso, eu fiz um lançamento da minha personal e a gente, num primeiro lançamento, a gente teve 2.000 alunos para um curso de emagrecimento. E a gente fez uma parceria com uma farmácia. E a gente vendeu o mesmo tanto em suplemento. Eu falei assim, por que não controlar isso? Então, eu falei assim, tá, deixa eu escutar tamanho de empreendedora que eu quero ser, isso me atende. As pessoas têm falado muito sobre isso, acho que faz sentido para mim, porque eu vim do varejo. Então vou juntar todas essas coisas para criar um negócio, não é novo, mas uma marca nativa digital, que é uma coisa que já tem se feito bastante. E aí eu falei, eu quero pegar todos esses produtos que eu fazia manipulados e fazer um produto de super qualidade. E aí a gente tá começando esse projeto agora. Muito então, bacana, e tem nome? Já tá aí. Chama Discipline, a marca. Então vem dessa questão da disciplina, que é o que realmente muda o jogo. A gente tá falando desses prazeres instantâneos, né? A pessoa quer emagrecer 5 quilos em uma semana, não vai dar certo. Às vezes você pode até conseguir com remédio alguma coisa, mas no longo prazo isso não se sustenta. Então a marca se chama Discipline por isso, para alimentar a disciplina de fazer o que tem que ser feito dia sim e outro também. Muito bem, falando em disciplina, essa é uma semana que promete, porque nós temos aí uma corrida eleitoral em todo o Brasil, e onde as pessoas vão ter que ter consciência para disciplinar se quer uma mudança ou não através do seu voto. E a gente percebe que esse mundo está tão assim superficial que as pessoas têm estímulos, reclamam, não estão contentes, mas na hora da disciplina no voto não sabe exercitar. É como querer perder peso. Eu quero perder 5 pesos essa semana porque eu tenho uma festa, eu tenho um casamento. E aí tem uma sobredose de qualquer coisa, emagrece para o casamento e depois ganha 10 numa velocidade e não sabe o que vai provocar em seu organismo. E assim é com dinheiro. Todo mundo acha que dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu vou montar um negócio e vai ter uma rentabilidade nesse sentido, na velocidade que não existe. É como o clique da Karina, que deixa derreter o óculos dentro do forno porque tem uma pressa e uma necessidade de fazer coisas. Então, diante disso, eu gostaria da percepção de cada um sobre estímulos e comportamento. Porque não adianta só ter estímulos se você não tem comportamento, porque já que tudo é resultado e para ter resultado tem que ter disciplina. 1 minuto para você, Cris Taveira.
Marcos Vinícius, a disciplina foi o que realmente mudou o meu jogo, sabe, em tudo. E eu comecei a exercitar essa disciplina a partir do físico, né? Eu cheguei num ponto, assim, que eu tinha engordado 25 quilos. E às vezes as pessoas falam, não te imagino 25 quilos a mais. E eu realmente era outra pessoa. Eu não queria sair, eu não queria ir pro clube, eu não queria pôr um biquíni, eu não queria treinar, eu não queria fazer nada. Absolutamente nada. E eu fui deixando as coisas. Fui engordando. Chegou um ponto que aconteceu uma coisa que eu falei assim, eu preciso tomar vergonha e eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a entender que a disciplina que ia mudar o meu jogo. Eu tinha que treinar todos os dias, ou o máximo de vezes que eu conseguiria na semana. Precisava me alimentar bem 80% do tempo. E aí era uma coisa que eu fui buscar um caminho sustentável. Vou cortar o carboidrato. Isso não vai fazer uma mudança na sua vida, porque você não consegue viver sem carboidrato. Então você tem que colocar o jogo para o longo prazo e entender que a disciplina é alimentar o processo, assim, é o dia a dia. E é isso que vai mudar o jogo. E mudou o jogo nos negócios, mudou o jogo no corpo, na saúde, em tudo. Muito bem. Disciplina para você, Marcelo Camorim, 1 minuto. Disciplina para mim é onde eu cheguei até aqui, né? Foi pela disciplina, não foi pelo melhor talento, não. Então, desde quando eu me conheço, eu sou muito disciplinado e tudo que eu conquistei é por disciplina. Então, eu digo a toda a audiência que você pode ter o talento maior do mundo. Se você não for disciplinado para nada na vida, dificilmente você vai ter sucesso, seja na dieta, no trabalho, no namoro, sei lá o que, qualquer outra coisa. Para mim, a primeira pilastra chama-se disciplina, porque eu sou um cara disciplinado. Muito bem, Karina Xoxin, disciplina. Nós estamos vivendo num momento que a gente precisa falar o óbvio, porque a disciplina é o óbvio, mas hoje não é mais óbvio. Hoje a gente tem que reforçar o tempo todo. Você precisa fazer o básico bem feito, você precisa ter disciplina. A gente tem que falar no começo, no meio, enfim. É a rotina, é o seu dia a dia que você faz, que vai te levar onde você quer. E isso não é mais óbvio, mas é o que deve ser feito. Para eu colher, eu vou ter que plantar, eu vou ter que viver. E as pessoas não, devido a essa era que a gente está vivendo do prazer imediato e do clique, as pessoas estão desacostumando a ter disciplina. Muito bem, é muito provocativo isso, e eu vou fazer aqui uma declaração para minha querida amiga Cris Taveira. Porque a essência é fundamental. E as pessoas que não acreditam e não imaginam que você já teve 25 quilos a mais, como você declarou, eu te conheço ou te conheci quando você tinha uns 25 quilos a mais. Mas a sua essencialidade foi que me despertou a curiosidade de saber quem era de verdade a Cris Taveira, e sempre fui um grande admirador da essência Cris Taveira. E hoje te parabenizo pela sua disciplina de você estar muito à vontade com quem você é, porque você, além de ter conseguido o seu objetivo de voltar a ser quem era, você não perdeu a sua essencialidade. Então, eu acredito que quem te segue alimenta e potencializa o melhor de você, porque você, na sua essencialidade, você é uma mulher ganhadora, batalhadora e respeita os valores e os princípios da vida e da família. Então eu te parabenizo, te agradeço pela presença e torço muito, e o que você precisar, conte com a gente para que o seu Discipline ou a sua marca Discipline seja um êxito e um sucesso, como você tem conseguido na sua jornada. Então é assim que o Show da Manhã quer te agradecer, e 1 minuto para você despedir ou fazer suas considerações finais, que está na moda agora nos debates, considerações finais do programa, que é a percepção que a gente sempre trouxe aqui. Eu que agradeço, eu fico até emocionado, porque eu tenho um carinho muito grande por vocês, todos aqui da Jovem Pan. Obrigada de coração. Agora, como consideração final, eu acho que é viver essa essência a partir da não comparação. Enquanto a gente fica nesse mundo de muitos estímulos, onde os grandes influenciadores são referência e que eles vivem uma vida na internet que não é uma vida real, a gente tende a se comparar com um mundo impossível de ser realizado. Então, quando você aterriza e fala assim, quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que faz parte de mim, o que eu valorizo e o que eu quero construir.
Aí é você com você mesmo. Então, essa reflexão, assim, quando você que está nos escutando for dormir hoje, colocar a cabecinha no travesseiro, pensa nisso, se você está fazendo hoje o que você gostaria, isso está alinhado com você, com seus valores. Muito bem, percepção do programa, Marcelo Camorim. Marcos, bastante interessante, obviamente, a Cris sempre agrega aqui, todas as vezes que ela vem. Eu já participei de outras vezes que você já veio já, Cris. E o nosso maior agradecimento à audiência, e quem ganha com tudo isso, Marcos, é a audiência que saiu melhor do que ela entrou. Com certeza, muito conteúdo foi discutido aqui em todos os aspectos. Karina Xoxin Duarte. A gente expandir a consciência, receber a Cris também sempre é muito bom, e ela mostra muita humildade quando ela vem aqui. Ela tem vontade de aprender, ela é Xoxin, mas ela sempre traz o conhecimento, o aprendizado dela, e ela mostra a evolução. Que bom que isso pode inspirar, inclusive, outras mulheres nesse sentido, porque ela mostra a humanidade dela aqui. Muito bem, eu queria deixar uma reflexão, vou deixar uma reflexão para a nossa audiência, do resumo que nós falamos aqui. Muitas vezes você fica aí buscando uma grande ideia, e sempre buscando uma grande ideia, e não tem disciplina para executar muitas vezes aquilo que você realmente sabe fazer e é bom. Então você vai ficar sempre esperando e nunca fazer aquilo que você pode fazer. Então o que o mundo está precisando é de realizadores. Quem tem grandes ideias são poucos, e nós estamos tendo carência de quem acredita e realiza. E a partir do momento que você tiver uma disciplina para poder executar aquilo que você realmente é e sabe fazer, quem sabe você não lidera os processos e deixa de ficar só assistindo, seguindo e batendo palma para aquilo que não é. Porque muitas vezes essa internet, esse influenciador, na realidade não vive aquilo que ele está pregando. E você tem que viver realmente o que você veio fazer. Então quero agradecer muito. Eu finalizo o programa de hoje sempre trazendo um anjo acelerador que ilustra tudo isso que a gente faz e fala todos os dias, que é a Líder Design Feito para Viver. Porque a Líder enxerga que sua casa não é só o lugar onde você mora. A casa é onde você verdadeiramente é. É ali que é sua festa, seu coração, seu aconchego. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder traz sempre soluções exclusivas e inovadoras para você deixar sua casa como você quer. Tudo isso com design, com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver. Conheça a loja aqui na Avenida T2. O showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa-cor. Soluções para todos os seus ambientes. É do Grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Então, viva o mundo e a sua casa com Líder Design, com a alma brasileira. Quero agradecer a Cris Taveira, aos nossos ativistas da felicidade. Estamos iniciando uma semana que celebra o último dia do mês de setembro, e um bate-papo hoje, acredito que tocou aí na sua mentalidade, onde o seu celular, seu tablet não é membro do seu organismo. Ele é uma ferramenta e um instrumento. E procure sempre saber o que está por trás de tudo isso que você se alimenta. Porque a informação, o estímulo é um alimento. Às vezes você está se contaminando, está ficando obeso e com mais de 25 quilos daquilo que não serve para você. Então reflita sobre isso. A semana é muito importante para você tomar decisões e faça como a Cris Taveira. Então decida ganhar mais. Quero agradecer a nossa equipe, ao Piscão, Isadora, aos nossos ativistas em Caldas Novas, Alessandro e Sérgio Mayra, e a todos que colaboram para que a gente todos os dias tenha esse momento de ativismo da felicidade, porque a vida é um show e viver é uma arte. Então, obrigado, Karina, obrigado, Camorim, obrigado, Cris, e toda a audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. E até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan.
Oferecimento Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Laboratório Núcleo. Cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Líder em interiores. Design feito para viver. Avenida T2, 109, Setor Bueno. Fone 62 2020 2900. Fazan. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Fazan. Online gratuito. São várias